gravando? Tá normal? Tá. Vamos passar agora a palavra para o Tiago, que vai ser o Tiago Diniz, que vai ser nosso preletor da noite. Oi. Boa noite, pessoal. É sempre um privilégio, né, compartilhar a palavra de Deus e poder falar de Jesus, falar dele, né? Então agradeço ao pessoal do território pelo convite mais uma vez. E foi me passado um desafio, né, que era responder uma pergunta. O cristão é um ET? Eu não sei se a imagem está aparecendo para o pessoal lá. A ideia, né, um tema todo voltado para isso. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, conta a história de um ET chamado Ford Prefect, que mora na Terra. Em um trecho do livro, ele mostra como acha estranho o comportamento dos humanos, ao afirmar e repetir continuamente o óbvio e o mais óbvio. Coisas do tipo, está um belo dia. Como você é alto? Ah, você caiu de um poço de 10 metros? Você está bem? Este ET se preocupa muito ao constatar como era imenso o número de coisas que os humanos desconheciam. Apesar de ser engraçada as coisas que o ET fictício fala do livro, né? Aí a imagem, né? O cristão é um ET. Será que um ET ele se comportaria mais ou menos assim, né? Ao estar aqui na Terra, né? Verificar algumas coisas que para nós parecem tão comuns, mas como diz ele, né? É o óbvio mais óbvio, ou seja, está um dia quente. Por que a gente faz esse tipo de comentário, né? Na cabeça do ET. Será que é assim que um ET enxerga os humanos? Bom, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 17, versículo 16. Quem quiser também abrir em casa, boa noite para a câmera. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. O texto diz o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado. Do pessoal do território e do pessoal da igreja que está assistindo a gente. Que o Senhor abençoe, Deus, também aqueles que estão assistindo, mas que não fazem parte ainda desse corpo. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, nossa missão é responder essa pergunta hoje, né? O cristão é um ET? Mas o que envolve essa pergunta? ET, extraterrestre, né? Ou alienígena. O dicionário de Oxford diz que um alienígena vem do latim e significa estrangeiro, de origem estranha. É o que parece ser o caso do cristão em relação ao mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo afirma: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. O Evangelho de João, ele fala muito sobre a relação do cristão com o mundo e nos ajudará a entender essa relação extraterrestre, né? O Evangelho de João, ele é um dos 4 evangelhos, né? Que são os livros do Novo Testamento que contam a história de Cristo. Contam como ele veio, ele se deu por nós, ele morreu e ele ressuscitou. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos.
E o João é o evangelho mais diferente de todos, desses 4. Né? Este evangelho ele é uma mensagem distinta dos outros. Por exemplo, ele começa vários textos assim. Em certa ocasião, algumas passagens não seguem uma sequência histórica, não seguem uma cronologia, o evangelho de João. Por isso que ele é diferente dos outros 3. Um dos principais motivos de João ser distinto. Os outros 3 que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer ver junto. Né? Então, para você ter uma boa compreensão desses 3 evangelhos, você precisa ver eles juntos. Né? O interessante também sobre esse evangelho de João é que ele começa e termina diferente dos outros evangelhos. O final de Mateus é Jesus dizendo para os discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Aquele texto bem conhecido, a grande comissão. O evangelho de Lucas, ele termina com a história do caminho de Emaús, que os discípulos reconhecem Cristo ressuscitado e eles vão ao mundo. O evangelho de Marcos termina com foram pregar e Jesus é recebido nos céus. Já o evangelho de João, ele termina assim, ó: este é um discípulo que testemunhou das coisas que aconteceram. O que Jesus fez não cabia em todos os livros do mundo. Ou seja, ele é o único evangelho que tem um pós-fácil. Né? Ele conclui a ideia. Os outros evangelhos, eles continuam a história e terminam o livro por ali. E o João, ele faz a questão de fazer um pós-fácil. Como se tem um prefácio, este é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Como começa Mateus, isso é um prefácio. O João, ele já termina com um pós-fácio. Além de começar com... No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele conclui de maneira diferente dos outros. O evangelho de João nos mostra uma distinção sobre o mundo desde o capítulo 1, onde a palavra mundo aparece pela primeira vez. Versículo 10 do capítulo 1, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Vamos ver agora algumas distinções, né, que o Evangelho apresenta para a gente, de o mundo e os ETs, né, os seguidores de Cristo, os cristãos. Né? No capítulo 7, nesse mesmo livro, né, que vai nos ajudar a responder essa pergunta, ele diz o seguinte: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Então é Jesus falando. O mundo odeia a ele próprio. No capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte: chegou o momento de julgar este mundo, e o seu príncipe será expulso. Também é o próprio Jesus afirmando. Capítulo 14, versículo 17, ele fala: o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Né? A gente até canta muito esse trecho da música. Agora vamos para os ETs. O capítulo 17 eu escolhi ele porque ele fala bem certo sobre os discípulos de Cristo, algumas características muito importantes. No versículo 6 ele diz que o nome de Deus foi manifestado neles. Depois ele diz que eles guardam a palavra de Deus, os ETs. O versículo 8 fala: reconheceram a Jesus, que Jesus provém do Pai. O versículo 8 também diz que eles creram. No versículo 9, Jesus diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E mais outros vários textos da Bíblia, do Evangelho de João especificamente, que vão falar sobre o mundo. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Né? Então nós já temos aí uma distinção de mundo e aquele que crê. Compensa explicar uma questão rápida aqui. O versículo 6 desse mesmo capítulo 17, onde a gente está analisando, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, se nós formos prestar atenção nesse versículo, ele diz que nós estávamos no mundo, nós,
Os cristãos de hoje em dia, os cristãos daquela época, os seus discípulos, os apóstolos, eles estavam no mundo e foram dados de Deus para Cristo. Então, eles foram confiados a Cristo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Então, o texto explica bem uma afirmação que às vezes é deturpada, que é o universalismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Universalismo, ele diz que todos os homens estão destinados à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus. É uma mentira, né? Pois contraria a palavra do próprio Cristo. Então é uma mentira de Satanás até. Nós afirmarmos que todos serão salvos, que por conta do seu amor Deus vai livrar aqueles que não receberam, não creram no seu Filho e o odiaram, né? Na verdade, o próprio Cristo afirma que estes serão lançados no lago, né? Serão lançados no fogo. Voltando às distinções, há mais um versículo, no capítulo 14, versículo 27, que diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo. E diversas outras passagens sobre isso no Novo Testamento. Então, há uma questão mesmo do cristão ser um ET ou não. Há uma questão em todo o Novo Testamento. Faz uma distinção. Eu escolhi o Evangelho de João porque ele vai tratando o Evangelho inteiro sobre esse tema. O mundo e os eleitos, os que Deus escolheu, os seus, né? E ele também distingue bastante a luz, né? Jesus é a luz do mundo. A passagem, então, que nós vamos refletir encontra-se no capítulo 17. Chama-se oração sacerdotal. Jesus ora por si, como um sumo sacerdote, consagrando um sacrifício, e ora pelos seus discípulos. Nessa passagem, o que está acontecendo ali, né? O contexto. Ela acontece logo após a instituição da ceia e aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Que ele dá uma lição de humildade também. Então, logo após esse momento, ele faz essa oração sacerdotal e então ele vai ser entregue por Judas para ser crucificado, né? O traidor. Essa oração, ela tem dois sentidos básicos, o de sacerdote e o de intercessor. Jesus está orando como um sacerdote que apresenta um sacrifício a Deus. E o sacrifício que ele está apresentando é o próprio sacrifício. E o sacrifício dos seus discípulos, futuramente. Ele também está orando como intercessor, ele intercede pelos seus discípulos, né? Então, esse capítulo 17, nós vamos trabalhar. Ele tem a estrutura dele funciona assim, do versículo 1 ao 5, Jesus faz o pedido da sua glorificação, baseado na sua obra, porque Jesus voltará para a sua glória. No versículo 6 ao 10, é um pedido pela perseverança dos seus no mundo, a base para a doutrina da perseverança dos santos, que mais tarde a gente vai conseguir detalhar um pouco melhor. Do versículo 11 ao 19, é um pedido pela unidade da futura igreja, que ainda não existia naquele momento, né? Naquele momento, Jesus ele ainda estava com seus discípulos ali, eram apenas 12, e mais aqueles que seguiam, seguidores e os seus 12 discípulos, que depois viraram os seus 12 apóstolos, né? Mas naquele momento ali, ainda não existia o que nós chamamos hoje de igreja. Ali Jesus estava instituindo a sua igreja, no Novo Testamento, né? Tanto que ele fala para Pedro, né? Pedro, tu és a rocha, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Né? Então ele edificou a sua igreja ali no Novo Testamento. Bom, esse é um momento tenso e é considerada a oração mais importante da Bíblia, porque Jesus ele roga por aqueles que ainda vão conhecer a palavra, ou seja, por nós. E é muito legal, se vocês quiserem depois dar uma lida, do João 14 até o João 17, é praticamente só Jesus falando ali nesse evangelho, muito interessante. Abram suas Bíblias lá, João capítulo 17,
do versículo 11 ao 13. Vamos acompanhar juntos? Vou começar a ler aqui, tá? Todo mundo já encontrou? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Então, interessante aqui nesses versículos é que eles continuam no mundo, né? Do versículo 11, então, ao 13, nós vamos falar da perseverança no mundo. Nós continuamos no mundo, né? Jesus não pediu para Deus tirar a gente daqui. Nós vamos continuar no mundo, né? E graças a Deus que nós vamos continuar no mundo. Graças a Deus que os discípulos continuaram no mundo e a palavra veio até nós. Então, o plano de Deus, ele não é para o aqui e para o agora. Ele é um plano eterno, né? Então, é necessário que os seus discípulos fiquem no mundo, porque eles que guardam a sua palavra. Guarda-os em teu nome. Interessante também é que Jesus ele orou para Deus nos guardar. E Deus tem ouvido essa oração há mais de 2000 anos, e Ele tem atendido essa oração, Ele tem guardado os seus. A igreja ela continua viva até hoje, né? Por causa dessa oração. Jesus orou, intercedeu pela igreja que ainda não existia, e ela se mantém até hoje firme, né? Existem vários falsos profetas, existem várias pessoas por aí dizendo que são enviados de Deus, mas Jesus também nos advertiu quanto a isso. Ele advertiu que dentro da plantação haveria o joio e o trigo na colheita, né? Mas a igreja dele se mantém viva, porque Deus é quem nos guarda. E essa doutrina da perseverança, ela diz que, por exemplo, não falando apenas de igreja, no sentido do geral, mas individualmente, Deus te guarda individualmente, né? A sua perseverança, você se mantém firme na fé, você não perde a fé, você não perde a esperança, não é porque você é bom ou você é alguma coisa, é porque Jesus orou por você aqui, ó, guarda-os em teu nome. Ele orou por nós, Ele é que nos mantém firme. Deus tem ouvido a oração de Cristo, e graças a Deus por isso. Por isso que a gente às vezes não entende, mas nossa, como Deus é bom, parece que eu vou para cá, Ele me traz de volta. Parece que eu desanimo, Ele me anima. Parece que eu estou fraco, Ele me fortalece. Né? Por quê? Porque Ele tem ouvido a oração de Cristo. A pessoa mais importante do universo orou por nós. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, por Ele. E Ele orou por nós. Outro ponto que Ele diz, vou para junto de ti. No versículo 5, se vocês quiserem acompanhar e dar uma conferida, Jesus ele vai falar da glória que eu tive antes que houvesse mundo. Então, há ainda muitas seitas hoje em dia que negam a divindade de Cristo, que negam que ele existiu antes, que é apenas um ser comum. Não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte da Trindade, a segunda, na verdade, né? Rola uma sequência. Mas não quer dizer que é mais ou menos importante, que tem alguma questão assim. Mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele existia antes que houvesse mundo. Então, ele veio da glória e ele vai voltar para a glória. Não se deixe enganar. Não se deixem cair em mentiras. Mentiras de Satanás. Que aproveitam e enganam, se possível, até os eleitos. Então, se algum dia alguém vir falar para você que Cristo não é Deus, que Cristo é alguma coisa, mostra esse versículo para ele, capítulo 17, versículo 5.
Ele não fala, eu vou para o Senhor. Ele falou, eu volto. Ele volta para Deus. Ele já veio de lá. Ele sempre existiu. E no finalzinho ele fala, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si. Essa alegria, esse gozo, a saber que Jesus intercedeu por nós, que é para Deus nos guardar. E isso deve trazer alegria para nós. Nós temos que nos alegrar nisso. Por quê? Ele fala, para que eles tenham gozo, o meu gozo, a minha alegria completa em si, a saber que Cristo voltou ao Pai. Isso tem que nos alegrar, isso tem que encher o nosso coração de alegria, de júbilo, porque essa alegria ela vem de Cristo. A alegria de saber que Jesus orou por você, orou por mim, e Ele voltou ao Pai, Ele cumpriu a missão. Outro ponto, os discípulos não são do mundo. Quem quiser abrir agora, capítulo 17 ainda, do versículo 14 ao 16. Não precisa fechar, tá, gente? Que depois a gente vai voltar para esse texto ainda. Versículo 14 ao 16 diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui está o nosso tema, né? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo os odiou. Mas se a gente for prestar atenção, por que o mundo odeia os discípulos? Odiaram os discípulos e continuam odiando. Né? Tiago 4,4 vai dizer que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus, né? Mas o mundo os odiou, olha o motivo. Acompanha comigo. Versículo 14. O mundo os odiou porque nós recebemos a palavra dele. Porque Cristo nos deu a sua palavra. Mas, tá, Tiago, o mundo odeia só porque a gente recebeu essa palavra? O que essa palavra tem? Essa palavra, ela expõe os pecados. Ela expõe as pessoas. Ninguém quer ouvir a palavra, dizer assim, eu sou um pecador. Eu não quero ouvir isso aí. O mundo não quer ouvir esse tipo de mensagem. O mundo não quer ouvir que ele está contra Deus e Deus está irado com ele. O mundo não quer ouvir isso. A palavra revela a ira de Deus e a sua justiça. A palavra revela a ira de Deus, a sua justiça e a injustiça dos homens, como vai dizer lá em Romanos. Né? Capítulo 1 de Romanos. E a palavra de Deus ela é loucura para os homens. Então os homens veem a palavra de Deus e acham aquilo loucura. Nossa, não tem lógica. Os valores do mundo são completamente opostos aos valores de Cristo. Jesus fala, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Os últimos serão os primeiros. Quem quer servir? Quem quer ser servido? Que sirva. É esse o valor de Cristo, o valor cristão. Um Senhor que se tornou servo e lava o pé dos seus discípulos. Esse valor, ele é contra o mundo é contra, ele acha isso loucura. Isso é loucura, isso não tem lógica. Que valor é esse? Não tem fundamento, é tudo oposto. Né? Jesus fala que os ricos não entrarão nos céus. É claro que ali tem um contexto, né, de amar mais o dinheiro. Mas, gente, o mundo só olhava para os ricos. Você só lembra nos livros das histórias, nos livros históricos, nos livros antigos, aqueles que eram importantes. Jesus vai lá e conversa com os pobres, com as mulheres, que ninguém dava trela naquela cultura, né? No Oriente, há 2000 anos atrás. Se hoje em dia as mulheres já reclamam de direitos, imagina 2000 anos atrás. Jesus manda parar de tacar pedra na mulher e fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Né? Aquilo
Hoje em dia as pessoas são contra Cristo, porque fala que o cristianismo é machista. Só que aquela atitude de Cristo trouxe a liberdade que as mulheres têm no Ocidente até hoje. Até hoje. As mulheres foram vistas de outra forma no cristianismo. Elas não eram mais tratadas como um objeto igual era para os gregos, que era só para fazer filho, né? Ou para os romanos, que era só para ficar dentro de casa e mais nada, né? Elas foram tratadas de maneira diferente. Jesus olhou para as mulheres de maneira diferente. O homem podia ter 50 mulheres, né? Então a palavra de Deus, ela expõe os pecados. Ela é loucura para o mundo e ela revela as injustiças dos homens. É por isso que nós somos odiados quando a gente fala da palavra de Deus. Jesus já nos advertiu contra isso. Eles não são do mundo. Então, nesse sentido, nós podemos concluir, então, né, responder essa pergunta. Nesse sentido, nós somos ETs. Nós somos como o cara da introdução ali da mensagem, Ford, que ele olha e fica assim, nossa, mas por que eles falam do óbvio tanto? É claro que as questões deles são questões bobas até, mas nós somos como ele, nós não conseguimos estar homogeneizado no mundo sem ter alguns problemas ali, algumas traves, algumas coisas que nos impedem de aprofundar. Nós não devemos. Nós não devemos aprofundar nas coisas desse mundo. Seja os valores desse mundo, seja valores de riquezas, seja os pecados do mundo, seja política, gente. Política. Às vezes a gente está tão focado aqui nesse mundo que a gente perde amigos por causa de política. A gente briga com a família, briga com a igreja, briga com o irmão por causa de política. Entenderam? Porque assim, os valores do mundo, interessante, legal, só que a gente não é desse mundo, nós não temos que brigar e matar por causa de políticos, por causa de política. Isso vai passar, gente. E uma hora, esses ídolos caem como ídolos. Como a gente conversou na outra vez que eu me reuni com vocês, né? Sobre a idolatria, né? Como ela pode ser perniciosa. Às vezes ela pode estar eu gostar de mim, mas eu gosto de mim mais do que de Deus. Eu estou sendo idólatra. Eu estou pecando. E eu me sujeitar às coisas do mundo, me aprofundar, a dar mais valor a elas do que a Deus, do que ao reino de Deus, que é eterno, que não é passageiro, que não é físico, material, palpável, torna a gente idólatras. Nós estamos amando mais essas coisas do que o próprio Deus. Por esse motivo, nós não somos do mundo. Não tem como nós sermos desse mundo. Não os tire do mundo, mas os livres do mal. Então, nesse trecho agora, dos discípulos não são do mundo, né? O mundo os odiou, eles não são do mundo, e Jesus também ora agora para que não os tire do mundo, mas os guarde do mal. O que é o mal? O mal, nesse texto, ele tem a ideia de maligno também, Satanás mesmo. Deus nos capacita a passar pelas dificuldades. Ele nos livra do mal, como a oração de Jesus no Pai Nosso. Jesus, pouco antes de dizer as palavras, no final, se você olhar, no final do capítulo 16, nós estamos no 17, né? No finalzinho, ele faz aquela afirmação que a gente sempre ouve e é bom para nós nos momentos de dificuldades. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como eu falei anteriormente, o Evangelho de João, ele não é cronológico. Então, Jesus fez essa afirmação, mas ele ainda não tinha passado pela maior das provações, que foi a cruz. Mas o ensinamento já está lá. O mal, então, ele também tem uma conotação aí de demônio, mas também as dificuldades da vida. E o cristianismo, eu acredito que é uma das únicas
por assim dizer, religiões ou filosofias de vida ou cosmovisão, que nos ensina, que nos capacita a passar por dificuldades, a passar pela morte. O cristianismo nos fala sobre a morte, gente. Hoje em dia a gente não quer ouvir sobre isso, mas um dia a gente vai ter que encarar esse inimigo, como nosso Senhor Jesus Cristo encarou, né? O cristão está no mundo em uma missão. Deus, lá no Gênesis, quando ele criou o homem, ele... Só um pouquinho. Tem que orar até para ir? É para acabar já? Ixi, vai passar um pouco, hein? Não tem problema não se passar um pouquinho? Então tá. Continuando aqui, pessoal, o raciocínio. Então, o cristão, ele está no mundo, e lá no Gênesis, Deus, quando ele criou o homem, ele falou, crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele nos mandou, ele deu um mandato para o homem. Não é porque nós somos cristãos que a gente não tem mais que receber esse mandato e agora acabou o mundo. Eu tenho que saber lidar com esse mundo, né? Eu estou no mundo. Jesus não falou para Deus nos tirar do mundo. É para nós sabermos lidar com as questões do mundo, né? E tem um conceito bem bacana que o pessoal de missiologia fala, que é os três R's, né? Receber, reter e redimir. Deus, quando nós nos convertemos, né, ele não está ali cancelando os mandatos do Gênesis, né, para a sua vida. Jesus falou, não quero que os tire do mundo, né, mas que os guardes do mal. E como que nós vamos lidar com o mundo? Com esses três R's. Primeiro, receber as coisas boas de Deus. Deus se revela no mundo e a sua graça, ela cai sobre justos e injustos. Então, receber as coisas boas que o mundo traz, que o mundo tem, que é Deus que criou. Deus não é porque o homem pecou que ele abandonou o mundo. Ele amou o mundo, a sua criação, de tal maneira que deu o seu filho. É o que João 3 vai dizer. Então, receber, eu vou receber. Reter, eu vou receber as coisas do mundo, mas eu vou reter essas coisas, eu vou analisar essas coisas, eu não vou receber tudo. Temos que ter um filtro. O cristão ele tem que ter um filtro para lidar com o mundo. Você vai reter o que é bom e jogar o que não presta. E o último, redimir. Muitas vezes tem coisas que vêm para nós do mundo que elas são ruins, mas elas podem ser boas, se nós redimirmos aquilo, né? Por exemplo, a política, né? Falei agora há pouco dela. Falei como um ídolo. Mas se eu sou um cristão, eu vou reter o que é bom, eu vou olhar para aquilo e eu vou falar, cara, quais são os valores que Cristo tem para isso aqui? Bom, ajudar pobre não é comunismo nem esquerdismo. Cristo mandou. Está lá a parábola do bom samaritano. Isso aqui é a verdadeira religião. Não, eu vou ajudar. Eu não estou sendo de esquerda nem de direita, estou sendo da Bíblia. Ela está aqui, ó. A Bíblia está aqui. Gostei de uma ilustração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é reta e ela não se move. O mundo se move. O mundo vai para a esquerda, o mundo vai para a direita. Tem país que vira o país inteiro comunista, o país inteiro vira capitalista, o país inteiro vira não sei o quê. E nós ficamos aqui, ó, no eixo. Então, se o mundo for para a esquerda, você vai virar de direita. Você está no eixo, você vai virar o extremo. Se o mundo for todo para a esquerda, para a direita, você vai virar de esquerda. É isso que nós temos que entender. Assim que nós temos que saber relacionar com o mundo. Redimir as coisas, né? Então, um exemplo da política, né? Eu vou tirar os valores cristãos dali, e o que for cristão, o que for correto, eu vou fazer. O que for errado, eu vou tentar mudar, eu vou tentar transformar. Paulo falou para não vos conformei-vos com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Jesus, no Sermão do Monte, falou que os seus discípulos são a luz do mundo. Se nós, que somos a luz do mundo, Jesus, na época dele, já existiam os filósofos gregos, já eram famosos ali, já existiam os filósofos, já existiam os cientistas, já existia matemática, gente, já existia muita coisa.
Mas isso não era luz do mundo. Luz no sentido de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de conhecer. Jesus olhou para um bando de pescadores num país no meio do Oriente Médio, que financeiramente não tinha importância nenhuma naquele contexto, e falou: vós sois a luz do mundo. Então, não é porque você está no mundo que você vai ter que se eximir do mundo, né? Como um extraterrestre que não faz nada aqui, só esperando ir embora. Não. Nós temos que saber lidar com o mundo, saber lidar com as coisas daqui, porque é para a gente ficar aqui. E Jesus ainda fala que nós somos a luz desse mundo, porque o mundo só conhecerá a Cristo através de nós. Nós que guardamos a sua palavra. Se ficar um monte de Bíblia parada, sem ser aberta, sem ser pregada, o mundo não conhecerá a Cristo. Muitas vezes as pessoas falam: mas a Bíblia é um livro cheio de erros. Mas na Bíblia que revela Cristo. É lá que está a revelação. Eu não posso pegar a Bíblia e falar assim: eu quero o que é bom daqui e eu quero reter aqui o que é ruim. Isso aqui não é para reter. Isso aqui não é um mundo. Isso aqui é a palavra que foi deixada para nós. Capítulo, então, o mundo os odiou, não os tire do mundo. Eu até joguei a página aqui, acho que me empolguei. Só um pouquinho, pessoal. E o terceiro ponto, no capítulo 17 ainda, do versículo 17 ao 19. Vamos continuar na leitura? Então, Jesus ele continua nessa oração. É uma oração longa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como eu acabei de falar agora há pouco, então. A palavra de Deus é a verdade. E é nela que nós santificamos. Né? Olha, Tiago, então é só eu ficar lendo a Bíblia que eu vou ser santo? Não, né? Mas lendo a Bíblia, você entende como é ser santo. Você se santifica pela revelação que Deus revelou através da sua palavra. O próprio Jesus se santificou na verdade. Ele fala: assim como eu me santifiquei, eles também sejam santificados na verdade. Mas a verdade, ele afirma anteriormente que é a sua palavra. Santifica-os na verdade, no versículo 17. No versículo 19, ele fala: eu me santifico a mim mesmo, e eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus se santificou com a palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só que, como eu tinha dito, né, Jesus, nessa oração, ela tem dois significados. Ele está nos santificando e nos consagrando. Assim como ele fez com ele mesmo, se santificando, se consagrando, ele faz isso conosco. Para o sacrifício. Ele se sacrificou. E essa oração do sumo sacerdote eterno, Cristo, sumo sacerdote, ela também diz que nós temos que, como ele, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, Romanos fala, pois Cristo já apresentou a gente a Deus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio. Então, da mesma forma que Jesus foi enviado, os seus discípulos também são. A nossa fé, a fé do cristão, ela é uma fé disposta a se sacrificar. Como Cristo fez. É uma fé disposta a morrer por Cristo, morrer por Ele. Isso tem que nos fazer refletir. Essa fé nossa, ela tem que
fazer eu e você estar disposto a morrer por Cristo. Será que nós estamos dispostos a isso? Foi assim que Jesus foi enviado. E é assim que ele nos envia. É interessante que, se você olhar para a Bíblia, para o Evangelho, se você começar a meditar na palavra, Cristo, ele é o exemplo nosso para tudo. Ele é o modelo para tudo. E nós temos que seguir o caminho, seguir ele, ser como ele foi. Só que ele não foi só coisas boas. Ele foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa humilde, ele foi uma pessoa que amou a Deus, ele foi uma pessoa que se negou. Mas ele também foi uma pessoa que se sacrificou, que se deu pelos outros. Então, nesse sentido, nós todos temos que estar dispostos, a nossa fé tem que estar disposta a isso. E eu não sei se todo mundo conhece o fim que os apóstolos tiveram. Todos os apóstolos tiveram um fim trágico. Assim como Cristo. Eles seguiram um caminho exatamente igual. Eles seguiram o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que Cristo fez? Falou? Poucos capítulos anteriores a esse. Então, gente, para concluir, algumas lições para nós. Primeiro, não se iluda com esse mundo. Não se iluda. O mundo odiou o nosso Senhor. Humilhou, esbofeteou, chicoteou e o matou. O mundo odeia os seus discípulos, odeia aqueles que guardam a sua palavra. Se o mundo não está nos odiando, é porque nós não estamos guardando a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela expõe o mundo, ela expõe, igual você expor a nudez de alguém. Ela mostra as coisas feias das pessoas. Ninguém quer ouvir isso, o mundo não quer ouvir isso. Né? Jesus falou, um pouquinho antes, que o servo não é maior do que o seu senhor. Se fizeram isso comigo, vão fazer muito pior com vocês. Foi isso que ele disse. Então, perseguições que existem até hoje. Vocês já ouviram falar do ISIS, Estado Islâmico? Alguns anos atrás eles gravavam vídeo decapitando cristão. Se você pegar teu celular aí em casa, aqui, der um Google rapidinho, cristãos morrem todos os anos. Os números são assustadores. São assustadores. Muitas pessoas que morrem todos os anos por serem cristãos. Porque eles querem ter a palavra de Deus. A pessoa morre porque ela tem uma Bíblia em casa. Exatamente como Cristo falou. Eles guardam a palavra. E o mundo os odeia e quer matá-los. Vocês vão se assustar a hora que vocês virem o que os números mostram. Persevere, pois é Deus quem nos sustenta. Então, não se iluda com o mundo. Persevere, pois é Deus quem nos sustenta. Jesus, o eterno sumo sacerdote, orou por você. Especificamente por você. No versículo 20 ele fala, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Rogo não somente por isso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Persevere, pois é Deus quem nos sustenta. Deus capacita a sua igreja. Como eu disse anteriormente, há mais de 2000 anos, ele continua respondendo essa oração de Jesus, sustentando o seu povo. Outro aprendizado para nós. Somos enviados e nós temos uma dupla responsabilidade nesse mundo. Viver e testemunhar a Cristo e não se contaminar com esse mundo. Exatamente como Cristo viveu, testemunhou e não se contaminou. E tudo isso, gente, só foi possível. Tudo isso que Cristo fez, e essa oração só foi respondida, e é respondida até hoje, porque horas antes do que ele falou aqui, do que está registrado nesse evangelho, ele foi e se submeteu ao maior dos sacrifícios. E ele morreu em nosso lugar.
Ele bebeu do cálice da ira divina, que era para cair sobre as nossas cabeças. Versículo 20, ele diz o seguinte: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus ele não orou somente por aqueles 12 que estavam ali, 11 no caso, porque Judas já tinha se rebelado. Ele não orou somente por aquelas pessoas que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se você já é cristão, né, seja um discípulo verdadeiro. Testemunhe a Cristo, pois é Deus quem nos sustenta. Jesus orou por você. Esteja pronto para morrer por Jesus, assim como ele morreu por você. Não se iluda com este mundo. Não se iluda com aquele seu amigo que quer te levar para o mau caminho, né? Às vezes essas pessoas, elas nos mostram os valores do mundo, as belezas do mundo, as coisas que a nossa carne quer. Como Pedro falou, que lutam contra a nossa carne. E eles mostram essas coisas boas para nós. Então, não se iluda com esse seu amigo que quer te levar para o caminho errado. Leve ele para o caminho certo. Fale de Jesus para ele. Que Deus tenha misericórdia e o receba, senão ele vai te odiar. Porque você está expondo a palavra, você está expondo ele. E se você ainda não confessou a Cristo, creia nele, primeiro passo, creia nele. O Evangelho de João mostra com muita ênfase o que devemos fazer para ter a vida eterna. Crer. Se você pegar o Evangelho de João e destrinchá-lo, todas as vezes que você encontrar a palavra crer, ela tem um sentido de salvação. Né? Não é por nossas obras. Não é por, sei lá, sacrificar um animal. Não é por se comportar bem. Não é por ser uma pessoa de boa índole que você vai ser salvo. Você precisa crer no Filho de Deus. No versículo 3 desse mesmo texto que nós estamos meditando, Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Em João 3,16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa salvação não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente faz, não é porque você é bom ou ruim. Isso é graça, é de graça. Só creia. A palavra diz simplesmente para você crer. Ninguém te pede nada. Você não precisa se justificar para Deus, apenas crer. Depois de crer, se arrependa dos seus pecados, confesse Cristo como seu Senhor. Assim você deixará de se pertencer a este mundo e será mais uma ovelha desse rebanho consagrado de Cristo, crendo nele através da sua palavra. Caso você que está ouvindo, parece que a câmera desligou. Caso você que está ouvindo aí a mensagem, tenha alguma dúvida sobre esse último ponto, né? Sobre ser um discípulo, ser uma ovelha, entre em contato com a gente, com a igreja, com um colega seu da igreja e tente saber mais. Procure entender melhor isso, se você não compreendeu tudo. Porque se você não fizer isso, você não faz parte dos discípulos de Cristo. Você não será salvo. É isso, gente. Vamos orar para encerrar, então? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Que ela possa falar dos nossos corações, no coração dos nossos amigos, daqueles que estão em casa, daqueles que não podem se reunir nesse momento, Deus, por conta das restrições, Pai. Que o Senhor possa usar, Deus, esse instrumento para propagar a sua palavra, Deus, e que as pessoas creiam em Ti, creiam em Cristo, Pai, e se convertam a Ti de todo o coração, se arrependam dos seus pecados, pois é essa a sua vontade, Senhor Deus. Obrigado, Deus, e continue falando conosco, Pai. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Então, a Isa vem aqui fazer o encerramento. Obrigada, Tiago, por trazer a palavra de hoje. Lembrar vocês os avisos. Lembrando que a gente está em semana de oração. Vamos estar em semana de oração por 21 dias. A gente está, cada um na sua casa, 5:30 da manhã. Né? Acordar cedinho aí para fazer essa oração. Está orando por quem está precisando, para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enlutadas, estão precisando de auxílio, né, passando por problemas. Temos também o nosso grupo de comunhão online, todas as quintas-feiras, às 19h30, ok? A gente manda o link no grupo. Quem não está no grupo, pede para... Pode ser pelo Instagram, a gente pode estar mandando para vocês, quem quiser participar. Temos o culto culto online aos sábados, às 18 horas. A EBD às 8h30, também mandamos o online, mandamos o link. Não está no grupo, pede para alguém próximo de você que esteja no grupo, ou pelo Facebook ou Instagram. Culto online, domingo, às 18 horas. E é isso aí. Muito obrigada por estarem presentes aqui, online e presencialmente. É isso aí. Obrigada. Uma boa noite a todos.